Bom dia, Jacareí! Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto, agora são 9 horas e 8 minutos aqui nos estúdios da TV Câmara e você já sabe que o Bom Dia tem reprises às 11 da manhã. A partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade e na edição de hoje vamos falar sobre o folclore, um evento que tem se tornado tradição no mês de agosto aqui em Jacareí. Você vai ver também uma matéria sobre as construções históricas que ainda fazem parte da paisagem de Jacareí. Esse e outros assuntos você confere agora. E aqui ao meu lado estão os jornalistas Cibele Sugano e Daniel Mendes. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito bem, muito bem. Já saímos do clima de Olimpíada e agora vamos comemorar o Dia do Folclore, que foi comemorado ontem, na verdade, no dia 22 de agosto, e na próxima sexta-feira, dia 26, acontece aqui em Jacareí a Procissão dos Mortos, que mais uma vez ganha as ruas de Jacareí, um evento que tem se tornado tradição no mês de agosto aqui na cidade e é inspirado numa lenda do folclore local sobre uma procissão de almas que sai do cemitério do Avareí e seguia até a igreja. Nós temos uma matéria de arquivo, a repórter Maiara da Mata e o cinegrafista Eduardo Coda acompanharam a procissão em 2014, se eu não me engano. Vamos conferir essa matéria. Meia-noite, hora das almas retornarem aos seus túmulos. Vamos, almas! Vamos retornar ao cemitério! Cerca de 250 pessoas participaram na noite do dia 15 de agosto da tradicional Procissão dos Mortos em Jacareí. Há 5 anos, o evento percorre as ruas da cidade para contar em forma de teatro itinerante a história da lenda folclórica. A gente quer representar essa procissão que, segundo reza a lenda, os mortos, quando mudou a igreja, o cemitério, que era atrás da igreja do Bom Sucesso, mudou lá para o Avareí. E as famílias tiveram prazo para remover os seus mortos. E quem levou, levou, quem não levou, ficou por ali mesmo, né? E que os mortos, então, teriam ficado insatisfeitos, porque aqui o cemitério era logo atrás da igreja, então era fácil de rezar. E lá na Avareí ficava longe. Então, para não ficar muito dispersos, né, eles se organizavam e toda sexta-feira, à meia-noite, eles saíam em procissão para ir rezar na igreja do Avareí e depois voltavam. Alberto Capuzzi conta que, segundo a lenda, se algum humano visse a procissão, ele recebia uma vela das almas, que se fosse apagada, transformava-se em osso humano. Então, na semana seguinte, você tinha que devolver, ficar no mesmo lugar para devolver essa vela, né? Porque senão, na outra semana, você estaria no meio, fazendo parte da procissão, porque não sobreviveria à maldição que existia. Doni Bueno participa há 4 anos da procissão e atua na produção de todo o figurino da peça. A importância de poder participar da procissão é esse resgate da cultura popular. Você poder trabalhar com papelagem, poder trabalhar com barro, da escultura de barro você faz as máscaras. Doni explica a origem da caveira como um elemento principal no teatro itinerante. Quando nós colocamos a caveira como elemento da Procissão dos Mortos, nós pensamos assim, branco, negro, índio, todos somos iguais após a morte. Então a gente não quis assim, deixar o caráter da Procissão dos Mortos ficar com falecidos, pessoas que faleceram. Então adotamos a caveira nesse caráter para dizer assim, branco, negro, índios, pobres e ricos. Após a morte somos todos caveiras. Quem tá dormindo? Nas ruas, a primeira parada da procissão foi na praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. O cemitério! Avareí! As almas que gostavam de assistir à missa. Guto e Andressa são atores da peça. São eles que comandam o teatro itinerante durante a procissão. Aqui, Guto se transforma na morte. Ele quem convida as almas a retornarem ao cemitério. É reviver a história, contar um pouco da história da cidade, relembrar as lendas. O meu pai, por exemplo, fala que essa procissão aconteceu. Ele jura de pé junto que essa procissão aconteceu. Então é legal a gente estar recontando a história. Eu acompanho o Guto Peloja, que ele faz a morte. Eu sou uma das almas seguidoras dele. E com isso a gente vai contando a história, a lenda,
a história de uma velha que acaba assistindo a procissão. E também tem um aviso, né? Que a procissão não é para ser vista pelos viventes. Apesar do nome Procissão dos Mortos causar certo temor, aqui as crianças encaram sem problema algum. João Pedro tem apenas 11 anos e participa pela segunda vez do evento. Eu gostei porque foi bem legal, mas dá um pouquinho de medo, mas daí você vai se acostumando ao longo da caminhada. Letícia é irmã do João Pedro e também participa pela segunda vez. A jovem fez questão de caprichar na maquiagem e no figurino. Esse ano, particularmente, eu acho que ficou melhor. Não porque foi eu que fiz. Eu espero que as pessoas também me parem para falar da minha maquiagem, que eu gostei. E aí você vê, tem um pessoal que curte, tem um pessoal que tem medo, tem um pessoal que vem a caráter, tem um pessoal que fica meio assim, tímido de participar. É muito gostoso. E ao final da procissão, os então mortos voltam à sua origem. A igreja no Largo do Avareí é o ponto final da procissão dos mortos. É resgatar tanto a contação de histórias como a figura do contador. Que isto lhe sirva de lição. Pois a procissão. Muito tempo se passou. Muito bem, a gente acompanhou aí a matéria de arquivo da Maiara da Mata, e eu que na abertura aqui do Bom Dia falei quinta-feira, hoje ainda é terça-feira, eu acho que isso é ansiedade, Daniel Mendes e Sibeli Sugano, porque na quinta-feira o Bom Dia começa a receber os candidatos a prefeito de Jacareí para uma rodada aqui de participação no nosso programa. Hoje vai acontecer o sorteio, logo mais, depois nós vamos divulgar isso na grade da TV e a partir de quinta-feira os candidatos a prefeito de Jacareí estarão aqui participando com a gente no Bom Dia Jacareí. Momento muito importante e necessário para a nossa cidade, para que todo mundo possa acompanhar as propostas que os futuros, os candidatos têm para poder falar sobre o futuro da nossa cidade. Então é importante que você acompanhe o momento onde não será um debate, né, Elton, mas sim uma oportunidade de você conhecer as propostas daqueles que estão postulando ao cargo de prefeito aqui na nossa cidade. Muito bem. E a gente está bem ansioso com isso, né? Hoje a gente já vai fazer uma reunião com todos eles e você também, né, telespectador, pode vir acompanhar todos os dias a partir de quinta-feira, todos os candidatos vão estar aqui e vão estar respondendo uma série de perguntas sobre a nossa cidade. Então venha e não perca mesmo a apresentação, a entrevista dos jornalistas com os candidatos a prefeito da cidade. Muito bem, e deixemos aí o futuro e os vivos de lado, vamos falar da Procissão dos Mortos, que é esse evento aí, que já é tradição na Semana do Folclore. A Procissão dos Mortos faz parte do imaginário popular, das lendas urbanas aqui de Jacareí. Essa procissão que esse ano a organização ainda não divulgou o local de saída, mas você pode encontrar no Facebook, tem lá a Procissão dos Mortos de Jacareí, e tem como destino ali a Igreja do Avareí. Daniel, você já participou da Procissão dos Mortos alguma vez? Não participei não, Elton, mas assim, como até a própria Maiara, nossa repórter que participou da reportagem disse, né, apesar do nome ser um pouquinho assustador, mas nada mais é do que história. E a história é preciso que nós conhecemos, né, para poder entender um pouquinho do ambiente que a gente vive aqui. Então faz parte continuar passando essa história para aqueles que estão chegando. Então acho muito importante, né, de ter movimentos como esse para poder divulgar realmente um pouquinho da história. Sibeli, o pessoal às vezes fala, credo, assombração, mas muita gente comemora o Halloween, que é uma festa estrangeira que está cada vez mais popular no país, né? Está se popularizando por causa da questão da influência da cultura dos Estados Unidos, das escolas de inglês. E a gente tem aqui o nosso Halloween jacareense, que é a Procissão dos Mortos, uma lenda aqui da cidade. Outras cidades do Vale, outras cidades do Brasil também têm uma lenda parecida, uma história parecida. Como que você vê essa manifestação popular aqui da nossa cidade? É verdade, Elton. A gente sabe muito mais sobre o Halloween, né? Todas as cidades, todo mundo comemora, as escolas comemoram, e a Procissão dos Mortos, que é alguma coisa aqui nosso, da cidade de Jacareí, que tem todos os anos, que todo mundo pode ir, participar, saber mais da história, viver muito mais de perto nessa realidade, já que, né, o pessoal quer viver essa realidade de ver caveiras, de sentir aquele climazinho de medo.
e a gente não sabe. Mas o Halloween todo mundo sabe, todo mundo participa, todo mundo sabe quando que é a data, né? Todo mundo, quantas crianças não vão pedir doces aí na casa das pessoas, mas o nosso Halloween, como você disse, a gente está por fora muitas então, vezes. Chegar agora no mês de agosto, deixemos um pouco de lado os Jasons, os Fred Kruegers, vamos valorizar os nossos boitatá, Saci Pererese, Procissão dos Mortos e a Cobra Grande do Rio Paraíba, e aí que assombrava as pessoas que navegavam pelo nosso rio. A lenda também muito comum nas cidades por onde passa o rio é a existência da famosa Cobra Grande. É verdade. Assim que eu cheguei aqui em Jacareí, eu conheci um pouquinho dessa história, né? Fiquei fiquei até curioso, né? O pessoal falava assim, já conheceu a Cobra Grande, né? E então, você conhecer um pouquinho da cultura local realmente é muito importante e é curioso também. Então fica aí, na sexta-feira, você acompanha aí no Facebook, procura no Facebook Procissão dos Mortos, a concentração vai ser às 9 da noite, provavelmente deve sair ali do MAV, como tradicionalmente acontece, mas a organização ainda não confirmou essa informação para a gente aqui, então você acompanhe, sexta-feira, a partir da meia-noite, a Procissão dos Mortos de Jacareí. Bom, e nós que estamos aqui vivos, vamos conferir a previsão do tempo para a nossa cidade nessa terça e quarta-feira. E a terça-feira vai ser um dia de temperaturas baixas, bastante frio, mas sem a chuva que caiu ontem aqui em Jacareí. O céu vai estar mais aberto, mas mesmo assim a frente fria segue na cidade. A umidade relativa do ar fica em 76%, sem chance de chuva. A mínima será de 8 graus e a máxima chega aos 18. Amanhã, praticamente tudo igual, com céu limpo e muito frio. A umidade do ar vai marcar 64%, sem previsão de chuva. A mínima será de 10 graus, já aí o frio, hein? E a máxima não passa dos 21. Daniel, sabe que uma das notícias mais difíceis que a gente tem para dar é o tempo, né? É Porque verdade. se você fala que não vai chover, chove, sempre tem alguém que vai falar, você errou a previsão do tempo. É por isso que o nome é previsão, né? Aquilo que está para acontecer. Não quer dizer que exatamente que vai acontecer. Mas a gente tem aí, de acordo com os estudos, de acordo com as informações recebidas pelo Instituto que analisa e estuda o tempo, a gente tem essa previsão. Então é para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Então, mas normalmente a gente acerta. Mas em algum momento, não é que a gente erre, mas o tempo é que muda, né? O pessoal briga comigo aqui, é o Rodrigo Romero, nosso jornalista, que traz essas informações, hein? Mande um e-mail para o Rodrigo. E agora uma coisa que a gente não erra aqui no Bom Dia Jacareí é a localização dos radares móveis aqui na cidade. E você também não cometa o erro de ultrapassar a velocidade permitida. Vamos conferir a localização dos radares agora. Nesta terça-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus, avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros e Estrada Municipal Biadino Kieff. Amanhã, quarta-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida das Letras. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar um pouco mais sobre história e tradição. Vamos conhecer as construções históricas de Jacareí que ainda resistem ao tempo. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, 9 horas e 25 minutos aqui no estúdio, ou quase meio-dia para você que nos vê pela reprise. E Jacareí é uma das primeiras cidades fundadas no Vale do Paraíba. Com o passar dos anos, a cidade se desenvolveu e se modernizou, mas as marcas do passado ainda permanecem em algumas construções pela cidade. Na reportagem a seguir, Ícaro Leal nos conta um pouco mais sobre elas. Em 2016, Jacareí completou 364 anos de fundação. O município é o quinto mais antigo da região. E não é para menos, basta andar a pé pelas ruas da cidade para ver os traços de sua história contada pelas suas fachadas. As construções mais antigas, que se mantêm em pé até hoje, são as igrejas da Matriz, do Rosário e do Avareí. A igreja do Avareí é dedicada a São Sebastião. O padroeiro dela é São Sebastião, que era o santo padroeiro dos tropeiros. Então, antes de Jacareí ser uma cidade maior, era um caminho de tropeiros que saíam de Mogi, passavam por aqui para entrar para o sertão ali onde é São José dos Campos, mais ou menos, né? Que era parte de Jacareí naquela época.
Hoje existem prédios que são ocupados por órgãos públicos, como o do Procon, que era o antigo solar dos Diniz. Também temos o da antiga estação ferroviária da cidade, que fica no Pátio dos Trilhos, e também o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que foi a casa da cidade do cafeicultor João da Costa Gomes Leitão no século XIX. A família morava onde é o condomínio lá do outro lado do rio, né, que era a fazenda dele, e o condomínio das Palmeiras, e a casa da cidade é o atual Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Ali era a casa para negócios, que ele tinha, recebia as visitas, os comerciantes, os fazendeiros que vinham fazer empréstimos com ele, e ele comprava e vendia lotes de escravos e tal. Era a casa da cidade, né? Esse, por sinal, é uma das edificações mais famosas da cidade. E apesar das pessoas não saberem ao certo a história do solar, sabem da importância da preservação. A gente tem um MAV aqui, que é um museu de antropologia, né? O que você acha de se preservar prédios históricos como esse na nossa cidade? Você acha importante? Isso é muito importante, lógico. É parte da história, é parte do que aconteceu, de como tudo começou aqui em Jacareí. É legal, é importante para preservar, sim. É importante, sim, até por conta de estar preservando essa identidade da cidade, estar preservando o museu, que é uma parte histórica da cidade. Outro de bastante importância e que quase virou ruínas foi o da fábrica Manufatura Santa Helena, projetado seguindo tendência europeia e inovadora para o início do século XX. Incêndio e desabamento de seu teto quase comprometeram a estrutura, que hoje, restaurada, abriga um supermercado. Ali funcionava a fábrica de tapete Santa Helena, Manufatura de Tapete Santa Helena, que era tapetes feitos à mão. Então, esses tapetes Santa Helena, eles rodaram para o Brasil inteiro, então, inclusive para o exterior. Eles eram exportados, era uma marca registrada no Jacareí. Quando houve a inauguração de Brasília, foram comprados tapetes do Santa Helena para o Palácio do Planalto, Alvorada, quer dizer, os palácios que já estavam prontos na época da inauguração, em abril de 60. Outros não tiveram tanta sorte, mas continuam na memória da cidade. O maior exemplo deles é o Palacete do Barão de Santa Branca, que ficava no Largo da Matriz. O prédio tinha 24 quartos e acabou sendo demolido. Há fotos de 1920, 1930, uma fachada lindíssima, ele cobria todo o lado direito da Igreja Matriz. É citado na documentação de Emílio Zaluar. Eles falam que é um imponente edifício ao lado de uma matriz que estava sendo terminada, assim, a ampliação dela. Ela chegou a ser fábrica e sofreu um incêndio em 1945, aí ela se perdeu. Para os estudiosos, a preservação desses prédios é importante e necessária, mesmo com o crescimento das cidades. Manter alguns prédios que contam a história é importante para as gerações que virão depois, que não viveram esse momento, então eles vão ter a oportunidade de conhecer e estão esses prédios testemunhando a história, né? O que tem da cidade ainda preservado, seria bom continuar preservando e que as pessoas conhecessem, né? Que às vezes elas moram do lado e não sabem o que é o prédio, né? Ou às vezes uma praça, ou a igreja da Matriz mesmo. Muito bem, vimos aí um pouco do patrimônio histórico da nossa cidade, aí por meio das fachadas históricas. Daniel, Sibeli, como eu falei no início da matéria, Jacareí é uma cidade antiga, né? As pessoas às vezes se queixam do centro, que é pequeno, as ruas são apertadas, e não levam em consideração esse dado. Verdade, Elton. 364 anos de história, né? Então a gente vê que Jacareí é uma cidade bem antiga, como você disse. O centro, que tem essa questão do trânsito, que muita gente fala. Por que não melhora mais essa questão das ruas? É justamente para preservar a história. Assim como a Ana Luísa, a historiadora, falou, né? É importante que as gerações, hoje, eu, você, nós não vivemos nessa época, mas é uma maneira de você tirar a história do papel e também ter algo palpável, ou seja, quando a gente vai até esse local, é bem melhor para você entender um pouquinho mais de como era realmente a nossa cidade e a gente entender um pouquinho mais dessa história e preservar isso para futuras gerações se faz importante para quê? Para que essa memória da história não seja esquecida. É interessante também porque a gente entende o nosso presente, né, a nossa situação presente, como você disse. Por que as ruas são apertadas? Por que agora é difícil, de repente, não sei, ciclovias, algumas outras coisas assim, calçadas mais largas? Porque é uma cidade muito antiga, né? Então, muita coisa do que a gente vive no presente hoje em Jacareí, a gente poderia saber se a gente, né, se a gente tivesse a nossa história preservada
tanto através das fachadas, quanto através as construções, tudo, porque a gente entende a história de Jacareí, a gente entende a história da arte também, né? A gente entende a história da nossa cidade. Então é importante justamente a gente entender o presente, saber até, de repente, alguns passos que vão ser caminhados aí no futuro, a gente manter a preservação das fachadas, a preservação dos nossos prédios, os prédios históricos da cidade. Sibeli, a gente percebe também que em muitos lugares existe a convivência entre a tradição e a modernidade, né? Tanto na arquitetura quanto nas tradições. Jacareí, assim como muitas cidades, em nome dessa modernidade, acabou no seu passado recente dando lugar a esses prédios antigos, foram derrubados para prédios novos. Você que já esteve no Japão, Sibeli, acho que é o lugar mais icônico dessa convivência harmoniosa entre tradição e modernidade. Como que é um pouco isso? Olha, eu estava pensando justamente, a gente estava vendo essa matéria e pensei nisso. Eu estive em Hiroshima, há 2 meses atrás, e lá a bomba caiu, né, na cidade, e eles fizeram questão de preservar os prédios onde a bomba caiu. As ruínas. As ruínas. Daquele jeitinho, lógico, tem que colocar algumas estruturas metálicas para o prédio não terminar de cair, né, porque com o passar dos anos e tal. Mas o prédio, do jeito que a bomba caiu, ele foi preservado, alguns prédios, e é impressionante. Você olha aquilo, você chora. É triste você saber a destruição que teve na cidade. E aí você entende o passado, você entende o presente. Por que a cidade caminha daquele jeito hoje? Porque você tem esse entendimento do passado. Então, realmente, o Japão tem muito disso, de preservar a história, preservar a tradição, para saber conhecer o presente e saber onde que a gente vai caminhar futuramente. Muito bem. Isso aí. Bom Dia Jacareí também é cultura. Agora é hora de saber as notícias do esporte com Rudmila Rodrigues, que nos traz as informações. Olá, Elton, bom dia. O final de semana foi agitado para as equipes do Jacareí Rugby. As categorias M19 e M15 entraram em campo no sábado contra o mesmo adversário, o combinado entre o SPAC e Band. O M19 dominou a partida e fechou com vitória, com placar de 29-3. Já no jogo da categoria M15, a disputa terminou empatada, com placar de 7-7. Também no sábado, o time adulto principal do Jacareí Rugby enfrentou em casa a equipe de BH. O amistoso entre as equipes foi uma preparação para a Taça Tupi, que se inicia na próxima semana. Os jacarés venceram a partida por 55-12. Eles que estão na briga para conquistar o acesso à elite do rugby brasileiro. Ainda falando sobre o rugby, a equipe M17 não conseguiu vencer a partida contra o São José. A disputa, que aconteceu no domingo, teve o placar de 50-7 para o adversário. O M17 está na 3ª posição do Campeonato Paulista, com 4 pontos em 4 jogos. Quem também disputou amistoso no domingo foi a categoria feminina do rugby, com o time M19 e o time adulto. As duas equipes enfrentaram o São José, mas perderam os jogos. As meninas do M19 perderam por 10-5 e no adulto não teve contagem oficial de pontos. Bem, a gente vai ficando por aqui, nos vemos na sexta-feira com mais informações do esporte. Até lá! E o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira, dia 23 de agosto, termina aqui. Lembrando que hoje, às 18 horas, temos a estreia do programa TV Câmara Entrevista com o tema Padrões de Beleza, apresentado por ele, que é o nosso jornalista mais bonito da TV Câmara, Daniel Mendes. Ele conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira e com a blogueira Karina Bellarmino para falar sobre o tema. Daniel, o que é esse tema? Vocês debateram aí padrões de beleza, Daniel? Olha, o padrão de beleza que existe é muito complexo, né, Elton? Você falou da minha beleza, eu não me considero de fato um homem feio. Sou fora do padrão de beleza imposto pela mídia e aceito pela sociedade. Isso pode ser. Mas é muito importante esse tema, é um tema que tem causado muita dor para muitas mulheres, para muitos homens, e é importante entender e discutir esse tema, que está cada vez mais atual. O padrão de beleza realmente ele tem ditado a vida de muita gente. Tem muita gente vivendo numa prisão por conta de estar fora desse padrão de beleza que é imposto pela mídia e a sociedade aceita como um todo,
como sendo boa parte dela não fazendo parte dela. É uma coisa muito complexa e é muito legal essa discussão. O programa está bem bacana, então todo mundo pode assistir, não pode perder. Muito bem. Então hoje às 18 horas, TV Câmara Entrevista. O programa fica na grade de programação aí da TV Câmara Jacareí ao longo da semana, também na semana que vem. Você pode conferir a grade lá no site da Câmara Municipal de Jacareí, tem a grade de programação. Lembrando que todas as reportagens também e os programas estão disponíveis no nosso endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você pode curtir nossa página no Facebook. Lá no Facebook, na página da TV Câmara, também temos toda a divulgação da programação, os vídeos com os programas, os horários. Basta você entrar lá no facebook.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, quarta-feira, temos a 26ª sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã aqui na Câmara. E na quinta-feira e sexta-feira já teremos aqui os candidatos a prefeito de Jacareí participando do programa Bom Dia. Acompanhe lá no Facebook da Câmara. Nós vamos divulgar ainda hoje a ordem da participação aqui no nosso programa. Então nos vemos na quinta-feira. Até lá!